Salve a todos, meus irmãos em Cristo. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam, agora, hoje e sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, através deste canal, para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e para os outros também. E que não sejamos egoístas, que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 10º vídeo, graças a Deus. E o nosso tema de hoje está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, as parábolas de Jesus. E por que ele falava por parábolas? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, dos itens 1 a 7. O capítulo explica que as parábolas eram usadas para ensinar verdades profundas de forma adaptada ao entendimento da época. Hoje, nós, teoricamente, não precisaríamos dessas parábolas, porque depois de 2000 anos já era tempo de termos o entendimento das verdades espirituais, através da ampla divulgação do Espiritismo no mundo. Mas, mesmo assim, muitas vezes elas são contestadas, imagina na época. Mas vamos às nossas explicações. Jesus falava por parábolas porque por vários motivos profundos, pedagógicos e espirituais. E nós vamos explicar de forma simples e bíblica. Jesus usava imagens do dia a dia, sementes, campos, pescadores, ovelhas, pão, vinho, coisas que o povo conhecia bem. Assim, até o mais simples podiam ouvir, imaginar e compreender. Sem parábolas não lhes falava. Mateus capítulo 3, versículo 34. Para tocar o coração, não só inteligência. As parábolas não eram apenas explicações lógicas, elas provocavam reflexão, mexiam com a consciência e convidavam à conversão. Quem escutava precisava se colocar dentro da história. Exemplo: quem sou eu na parábola do bom samaritano? Para revelar a verdade a quem tem o coração aberto, Jesus mesmo explicou isso aos discípulos. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus capítulo 13, versículo 11. Isso não significa exclusão, mas de quem escuta com fé e humildade, entende. Enquanto quem fecha o coração ouve, mas não acolhe. Para não impor a verdade, mas convidar, as parábolas respeitam a liberdade humana. Elas não forçam ninguém a crer. Convidam a pensar, discernir e decidir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 9. Para cumprir as Escrituras, o modo de ensinar Jesus estava anunciado.
abrirei a minha boca em parábolas. Salmo capítulo 78, versículo 2. Citada em Mateus capítulo 13, versículo 35. Em resumo, Jesus falava por parábola porque ensinava com amor e sabedoria, alcançava os simples e os sábios, revelava o reino dos humildes, escondia a verdade dos orgulhosos, convidava à conversão do coração. Mas o povo não estava preparado intelectualmente. Jesus deixa isso claro quando explica o uso das parábolas. O coração desse povo tornou-se insensível. Eles ouviram com dificuldades e fecharam os olhos. Mateus capítulo 13, versículo 15. Ou seja, não era falta de capacidade mental, mas dureza de coração. O coração estava fechado, não a mente. Muitos esperavam um Messias político, poderoso, um Messias, mas não um Messias humilde, sofredor, que exigia conversão. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João, capítulo 1, versículo 11. As verdades espirituais, elas exigem humildade, arrependimento, mudança de vida, e isso muitos não queriam. Jesus adapta o ensino ao grau de maturidade espiritual e ele mesmo afirma esse princípio pedagógico e afirma: ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Como sabemos, o povo não estava preparado para as verdades espirituais. Imagina Jesus dizendo que existe outra vida, além dessa que nós vivemos, sobre reencarnação, vida futura, lei de causa e efeito, ação e reação. Isso os deixaria loucos e dementados. Tudo a seu tempo, senão tais verdades os cegariam. As verdades são como luzes, elas, além de chocar, ficariam cegos. Por isso Jesus falava em parábolas, utilizando-se das coisas rotineiras do dia a dia, do momento, até passar aos poucos tais verdades. Tais verdades poderiam causar pânico, escândalo e rejeição violenta. E é exatamente isso que ajuda o homem a entender o uso das palavras por Jesus. Elas eram consideradas explosivas para o contexto da época, do tipo Deus como Pai eterno, íntimo, não distante, perdão sem mediação do sistema religioso, os últimos serão os primeiros, pecadores excluídos, acolhidos, autoridades religiosas desmascaradas, um reino que não era político, mas espiritual. Tudo isso, se fosse dito de forma direta e nua, causaria medo religioso, confusão social, revolta das lideranças, ruptura imediata da ordem estabelecida. Então, Jesus, como enxergava o passado, o presente e o futuro das coisas, tinha que usar de todas as estratégias para poupar tais infortúnios e ir preparando aos poucos o povo a entender e aceitar as verdades espirituais. Imagina que hoje, como todo o nosso entendimento e conhecimento já é difícil entender, imagina na época.
As parábolas evitavam pânico e rejeição imediata e funcionavam como um V pedagógico, um tipo de amadurecimento, uma forma de anunciar sem destruir. Jesus protegia o povo e a própria missão do tipo: ainda tenho muita coisa para dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. João capítulo 16, versículo 12. Jesus não escondia as verdades, apenas revelava no ritmo da conversão humana. Então nós vamos encerrar esse vídeo com o exemplo da parábola do semeador. E o que nós efetivamente estamos semeando, não é? O que nós estamos semeando? O próprio Jesus interpreta: a semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Os diferentes terrenos representam diferentes disposições interiores: caminho, coração fechado; pedras, superficialidade; espinhos, apego ao mundo; terra boa, coração preparado. O problema não está na semente, mas no terreno. E então, vamos semear boas sementes? É uma alegria compartilhar com todos vocês essas verdades espirituais, que após 2000 anos ainda chocam às vezes. Mas devemos abrir as nossas mentes, coração, para aceitá-las enquanto há tempo. Que o Espírito Santo nos ilumine para a nossa leitura do Evangelho de Jesus, para cada parábola, que cada parábola revele não só um sentido, mas um chamado pessoal, a fé e a conversão. E que Jesus nos abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço a todos. Tchau.